Olá, muito bom dia para você, meu caríssimo irmão, caríssima irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário espiritual, que é essa proposta de levar até você a palavra de Deus. E assim, partilhando a palavra de Deus, nós possamos rezar cada vez mais, ou seja, nos tornar cada vez mais amigos do nosso Deus. Esse Deus que deseja se fazer presente na vida de cada um de nós e principalmente aí no seu lar, na sua casa, abençoando você e toda a sua família. Por isso, eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco e eu peço que você fique conosco para que possamos rezar até o final do nosso programa. Hoje nós teremos a meditação da Palavra de Deus, conheceremos a vida, um resumo da vida de mais um santo, teremos também a bênção da água no nosso programa. Então o nosso programa está recheado de coisas, preparado com carinho para você. E nós vamos começar agora o nosso programa já conhecendo o resumo da vida de um santo, o São Guilherme. Os santos são pessoas que realmente viveram o Evangelho de maneira radical na sua vida. Por isso, vamos conhecer a vida de São Guilherme para que possamos perceber quais são os pontos principais que ele nos ajuda a refletir a palavra de Deus, como é que nós vamos viver o Evangelho na nossa vida hoje, concretamente, para que possamos ganhar a graça de Deus. São Guilherme, combatente contra o mal. Com grande devoção, hoje lembramos a santidade de vida de São Guilherme. Órfão muito cedo, foi morar com os familiares que em nada o impediram de seguir Jesus e realizar seus anseios de vida religiosa. Quando tinha 14 anos, Guilherme saiu com vestes penitenciais para visitar o Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha, visando expressar sua caminhada espiritual. Aconteceu que desejava peregrinar para a Terra Santa, mas devido a turbulências políticas, desviou-se e acabou se retirando no Monte Partênio, Monte da Virgem, e ali permaneceu em silêncio, penitência e oração. São Guilherme, ao começar a construção do Santuário de Nossa Senhora do Monte Virgine, com o tempo, teve de organizar a comunidade dos monges, formada a partir de sua total consagração. E desta forma, nasceu o primeiro dos vários mosteiros fundados pelo santo. Combatente contra o mal, durante os 67 anos de existência, ele não admitiu o pecado em sua vida. Tanto que, diante da malícia de uma mulher, ele preferiu jogar-se em brasas acesas do que nos braços do pecado. E por graça foi preservado milagrosamente de qualquer ferimento. São Guilherme, rogai por nós. Ouvimos esse breve relato da vida de São Guilherme e nós percebemos que ele foi órfão desde muito jovem, mas foi bem acolhido pelos seus tios. E aí ele começou a ser um jovem que praticava muito a penitência. Ou seja, a penitência é um meio de refrear os impulsos através de práticas de penitência para fazer cada vez mais a vontade de Deus. Negar os impulsos humanos, o impulso da carne, para fazer cada vez mais a vontade de Deus. Também nós somos chamados a fazer isso. A igreja orienta cada um de nós para que possamos ser verdadeiros penitentes, para refrear os nossos impulsos, para ouvirmos a voz de Deus na vida de cada um de nós. E ele assim fez um caminho de São Tiago de Compostela, e ali ele percebeu a sua espiritualidade crescer cada vez mais. O quão fazer uma jornada é muito importante na vida das pessoas. Quantas pessoas também saem daqui de Santa Rita, de Alto Araguaia, e vão caminhando a pé até a cidade de Trindade. E voltam renovados, porque ali vão usando este caminho para estar cada vez mais próximo de Deus, vão rezando, vão refletindo a sua vida. E isso também aconteceu na vida de São Guilherme, que ele fez essa longa caminhada e percebeu a presença cada vez mais de Deus na sua vida. E ele se tornou um homem do silêncio, um homem da oração, e essa foi a sua grande marca. E ele não admitia se ceder ao pecado. Era um homem que refugiava-se cada vez mais na graça de Deus. Conta a história, como nós ouvimos nesse relato, uma mulher maliciosa queria que ele pecasse
com ela, mas ele preferiu se jogar às brasas do que pecar, do que ofender a Deus. Que também nós possamos ter essa atitude na nossa vida, que a nossa oração, que o nosso silêncio, a nossa meditação, o nosso desejo de ser filhos de Deus, também dê essa força necessária a cada um de nós para refrearmos essa tendência que muitas vezes nós temos ao pecado. Então que nós possamos buscar sim a graça de Deus na nossa vida. São Guilherme, rogai por nós. Irmãos e irmãs, Deus, através da liturgia, vem falar conosco. Por isso vamos, nesse momento, meditar a sua palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 15. Acompanhemos com muita atenção o texto da liturgia de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então assim enxergarás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã de segunda-feira, Deus fala fortemente na vida de cada um de nós. E o tema de hoje, dessa passagem do Evangelho, é sobre o julgamento. Muitas das vezes, as pessoas, nós, somos tendentes a julgar os nossos irmãos e irmãs. Queremos tomar o lugar de Deus, nosso Pai, para assim querer julgar. Se a gente vê uma situação ali, a gente não sabe o que está passando, mas a gente quer que, muitas das vezes, as situações sejam julgadas ao nosso critério. Quando a gente vê alguma coisa errada, e a gente não sabe o que está passando, mas a gente já emite o nosso julgamento. A gente já fala, já condena ou absolve, sem muitas das vezes saber o que de fato e que está acontecendo. E muitas das vezes o nosso conhecimento ele é muito parcial em relação às realidades. Ou seja, a verdade ela não tem uma visão só, ela não tem um lado só. A verdade perfeita, ela vai se encontrar de vários pontos de vista e quanto mais pontos de vista tiver, com certeza estaremos cada vez mais próximos da verdade que Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, Deus, ele que tem a oportunidade, ele tem o poder, ele tem a autoridade de julgar a cada um de nós, porque ele conhece a plena verdade. E nós, ao invés de julgarmos, nós somos chamados a acolher, a ajudar os nossos irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas fraternas. E muitas das vezes, nós, ao vermos a vida do outro, o que se passa na vida do outro, nós queremos dar conselhos, nós queremos orientar, nós queremos julgar. Mas muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, e quando a gente percebe que estamos sendo motivo de calúnia, estamos sendo motivo de fofoca, estamos sendo julgados, aí muitas das vezes nós entristecemos, ficamos emburrados, ficamos totalmente tristes. Para que nós não sejamos vítimas de muitas das vezes receber o julgamento das outras pessoas, então que nós possamos sempre olhar bem as outras pessoas, como o Evangelho disse a cada um de nós. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar aquilo que está diferente, aquilo que está errado, segundo os nossos critérios, na vida do outro, e não somos capazes de olhar os nossos próprios erros. Assim como o outro erra, também nós podemos errar. Que possamos ter essa certeza no nosso coração. Se eu erro, então eu preciso acolher
o outro irmão, ajudá-lo a sair dessa situação do erro e não ficar muitas das vezes apontando o erro, condenando, pois o próprio Deus que tem autoridade para isso não faz, mas Deus vem ao nosso encontro para ser um auxílio, para nos tirar das situações difíceis. Que assim nós possamos demonstrar que somos filhos de Deus, sendo acolhedores dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, vamos nessa manhã de segunda-feira também fazer a nossa consagração a Santa Rita, para que nós sejamos pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus, pessoas que não querem julgar, pessoas que querem tirar as travas do seu olho para enxergar melhor a realidade de Deus. Que Santa Rita interceda a Deus por nós nessa nossa causa. Rezemos com muita fé esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Já participamos desse momento de consagração aqui no nosso programa e agora vamos fazer a bênção da água. Esta água que você já preparou aí na sua casa, então que Deus dê a cada um de vocês essa bênção, que ao tomar essa água ou aspergir essa água aí na sua casa, você tenha a presença, a bênção, a proteção de Deus para você e a sua família. Acompanhe também com muita devoção esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres às 18h50 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a missa, terço com os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa diário espiritual. Queremos agradecer a sua presença, a sua amizade aí do outro lado, que você possa ser sempre abençoado hoje e sempre. E antes de encerrar o nosso programa, queremos dar a você a nossa bênção, a bênção que provém do Deus Todo-Poderoso para edificar aí a sua casa e fortalecer a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e receba o grande abraço aqui do Padre Humberto e tenha uma boa tarde e até o próximo programa.